Fala galera, beleza? É o Thiago que tá falando. Bora fazer mais um fechamento de mercado. Acabando o mês aí, pré-rolagem do dólar. Hoje que é quinta-feira. Bora lá. Foi um tapa na minha cara, né? Opa. Acreditava que o índice podia estar despencando para baixo hoje, da mesma forma o dólar para cima. E até que a gente não abriu com um gap. Abrimos dentro, né, da range do dia anterior. E o índice hoje só subiu. E o dólar hoje que foi bastante complicado, né? Entrou em supertendência na parte da manhã, depois subitamente inverteu tudo, voltou para o topo, firmou topo duplo, armou pivô de baixa, voltou para o fundo, depois foi se recuperando aos poucos. O índice foi um pouco mais tranquilo, que foi só subindo, né? Vamos começar por onde? Vamos começar pelo índice, que o dólar hoje não tem muito o que falar. O que a gente estava analisando no dia anterior, tá? Antes de a gente ir lá para os 5 minutos, né? A gente tinha um ABV tanto no 60 minutos quanto no diário, né? Renovando fundo, perdendo fundo. Olha só o diário, tá? Ele ainda se mantém em tendência de baixa, porém, né, dada essa alta monstruosa, bem direcional, né, subiu aí quase 4.000 pontos e fechou perto da máxima, rompeu até o topinho anterior, né? Vamos ver se isso aqui vai engajar uma alta, voltar lá para a região do topo. Vai ser interessante se isso acontecer, né? Um movimento que até então aparentava ser uma bandeira, uma bandeirona de alta, mais ou menos aqui, né? Com tantas quedas consecutivas, a gente acabou escapando dessa bandeira. Acreditava que a gente podia vir, então, de repente, testar os 109 mil pontos. Pode ser ainda que isso aqui seja uma espécie de correção para voltar a cair e buscar lá os 109 que eu estou esperando. Mas por enquanto, né, esse movimento de alta aqui acabou invertendo bastante a situação. No diário a gente segue em tendência de baixa, né, a gente está fazendo apenas um recuo, não dá para falar ainda que a gente vai voltar a crescer. Porém, o otimismo, né, a gente viu que o Brasil ainda tem chão aí pela frente, vai ter briga, né, não vai sair perdendo fundo. As bandas começam a se abrir já nos 60 minutos, né, com ele perto do topo. Então, antes da gente voltar a cair, a gente deve subir mais um pouco, tá? No diário a gente segue caindo, porém nos 60 minutos a gente já tem topos ascendentes aí perto do fechamento do mercado. Então, acredito que na parte da manhã, pelo menos, a gente deve dar é, uma certa briga aí. Não acho que a gente vai sair caindo, não, tá? Detalhe, tá, gente? Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Normalmente, depois que a gente tem um dia tão direcional, explosivo como foi hoje, né? A gente tem um dia um pouco mais cansado no dia seguinte, né? Vamos ver se a gente acha alguns exemplos, né? Um dia bastante direcional e depois um dia bastante consolidado. Ele até pode se movimentar bastante, mas normalmente ele, ele fecha onde ele abre, né, ó. Dia direcional e um dia um certo cansaço. Dia direcional, um certo cansaço. E até que foram maus exemplos, tá? Normalmente quando a gente tem um dia direcional, um dia bastante, com pouca volatilidade, né? Raramente sai do lugar. E a gente vê isso com certa frequência, ó. Direcional, um dia ruim. Direcional, um dia ruim, né? Então, provavelmente, se não tiver mais notícias impactando o mercado, se não tiver uma forte reversão, acredito que amanhã vai ser mais um dia meio cansado. Lembrando que amanhã é sexta-feira, acho que é o último dia do mês, o último dia útil do mês. É, vamos ver, tá? É só uma dica aí que eu vejo acontecer bastante. Vamos lá então, 5 minutos. A gente tem aqui um ligeiro gap de alta, esse é o primeiro movimento de alta, podendo ser aqui um pivôzinho de alta. Só que, né, o mercado ele volta, ele não faz só uma correção. Se a gente fosse traçar uma fibra aqui para analisar esse movimento, ele voltou aí para a mínima do movimento, né? Quando a gente espera que faça um pullback ou uma correção, a gente especula, né? Eu espero que o mercado venha testar somente 50%, né? No máximo 38% ali, para a gente assumir que uma tendência está sumindo. No caso aqui, ele foi para o topo e voltou para o fundo. Então, na teoria, a gente deveria desconsiderar esse pivô. Há quem diga, né, que tem que colocar desde o fundo da pernada, que seria aqui embaixo, né? Mesmo sendo do dia anterior, que não tem problema, né? Ainda assim, tá? A gente perdeu aí a retração de 38, né? Não só perdeu de 50, como perdeu de 38 também. Então achei um pouco desregulado esse pullback, né? Não estava considerando esse um pivôzinho de alta. E graças a essa pernada, né, a gente não renovou fundo e também não renovou topo, já era uma consolidação. E depois a gente tem um candle de ignição, né, um candle elefante,
com bastante volume, fechou na máxima, rompendo inclusive a média de 200, né, rompendo essa lateralização, e a gente faz aquele movimento clássico de replicar o espelhamento. Quando a gente não tem pivô, a gente trabalha com espelhamento, né, que é aquele negócio de eu ficar duplicando a figura para o lado que rompe, né, tendo o alvo aí de 100%, tá? Seria a mesma coisa que eu pegar a fibra do fundo e colocar os 50% no topo da consolidação, tá? Quando a gente rompeu esse alvo de 100%, obviamente, fica ligado porque no índice ele costuma parar aí no 100%, mas a tendência hoje estava muito forte. Ele só fez uma correção para romper, né? Terceiro alvo. 118,200 era o último alvo que eu tinha para o índice, tá? Eu estava até acompanhando esse momento, na hora que ele rompeu e voltou, eu falei, putz, realmente vai dar uma venda aí, né? O mercado pode dar uma recuada, lembrando que a gente, né, na maioria das vezes a gente expande e depois retrai, estava acreditando que esse podia ser o momento, mas não, o mercado não renovou o fundo, em nenhum momento a gente começa a trabalhar abaixo das médias, né, ó, todos os candles acima da média de 20, as médias sempre ascendentes, inclusive a de 9, né, que seria uma média mais curta, que podia dar uma falsa impressão de queda, nem com ela isso acontece. A gente rompe o terceiro alvo, começa em linha reta, e aí começa o desespero, né? De quem não comprar, quer comprar atrasado e tudo mais. Mas eu não vou nem entrar nesse contexto. O que eu fiz nesse momento? Né? Eu comecei a analisar o mercado para ver se tinha algum pivô que eu não tinha considerado. Né? Comecei a procurar em time frames maiores e não achei nada. Então a conclusão que eu cheguei, falo de fato, o pivô é esse primeiro ponto, né? Essa primeira pernada que a gente rompeu essa consolidação. Só que no começo da manhã, quando a gente teve esse movimento, antes de atingir quando a gente atingiu o segundo alvo, eu falei pro pessoal da sala: putz, gente, tá armando um pivôzinho só agora. O problema é acreditar que o mercado vai até lá, né? Principalmente buscar o segundo alvo em 120 mil pontos, né? Paguei com a língua. O primeiro alvo foi atingido e foi rompido. Vamos ver se amanhã a gente não termina de andar esse movimento aí, atingir o segundo alvo e buscar os 120 mil pontos. O índice fechou na máxima, né? O índice fechou na máxima, dando a entender que tem intenção de continuar subindo, tá? Obviamente o volume está reduzido por conta do horário, fechamento de pregão. Mas 20 foi um dia totalmente direcional. Quem sabe amanhã a gente já não abre com gap lá nos 120 mil pontos, né? Acredito que não, tá? O mercado deve dar uma recuada, esse 119.500 aqui vai dar uma segurada, mas não duvido, né, de ele abrir já no segundo alvo de Fibo lá. Ou de repente fazer uma correção para ir lá, tá? Normalmente a gente tem o que, né? A gente volta para a retração de 50, já que a gente ainda não retrocedeu, né? A gente só expandiu por enquanto. Normalmente a gente tem uma recuperação de pelo menos 50% para o índice. Vamos ver se é isso que ele vai fazer. Se o primeiro movimento vai ser de baixo, a gente pode especular que o nosso primeiro alvo vai ser lá o 117.500 ou até mesmo a média de 200 ali um pouquinho abaixo. Depois observe se o mercado vai dar uma segurada e voltar a subir. Primeiro alvo é o topo e posteriormente ali os 120 mil, que seria o alvo desse pivôzão aqui. Beleza? Vamos lá, OBV nos 60 minutos. Tá? Segue ascendente, já rompeu as médias, as bandas começam a se abrir, mostrando uma intenção de alta forte, tá? Mas não é porque a tendência está de alta que o mercado só vai andar para cima, tá? Ele pode recuar, ele está perto das extremidades do topo, ele pode sim dar uma recuada para depois voltar a subir, se subir. Do mesmo jeito que hoje subiu um monte, pode ser que amanhã reverta tudo. Tá? Eu ainda não estou convencido de que o mercado vai se recuperar. Acho que ainda é cedo para afirmar. Acredito mais em a consolidação amanhã. Já no diário, tá? A tendência segue de baixo, a gente está atuando abaixo das médias, a média de 9 que acabou virando agora, mas a média de 20 ainda segue lateral, as bandas de Bollinger seguem lateral, o BV fazendo topos e fundos ainda descendentes, tá? Vamos dar uma olhada no semanal, que por mais que a semana ainda não tenha acabado, no semanal a gente tinha um topo e acabou perdendo o último fundo. Tá? No semanal a gente também está armando aí uma tendência de baixa, tá? Então vamos ficar ligado, o mercado para mim ainda está incerto, pelo menos da forma como eu vejo ele. Não estou dizendo que não tem compra nem venda, estou dizendo que a tendência de alta ainda não foi assumida aqui e na maior parte do caso aqui a gente ainda está com tendência de baixa. Porém, né, não é qualquer dia que a gente sobe 4 mil pontos em linha reta. Então acho que vai ficar de olho, beleza? Vamos ver o dólar agora, um dia bastante chato, né? Primeiro movimento em super tendência, que é praticamente dificílimo fazer operações aqui, que o mercado rompe forte e depois rompe muito,
faz um forte rompimento e depois tem pullbacks muito longos, né? Então fica difícil da gente encontrar uma oportunidade de entrada nisso, né? Rompe, volta, rompe, volta, rompe, volta, rompe, volta, né? E fica assim até acabar essa super tendência. Dá até para considerar uma bandeirona de baixa, mas consideraria bandeira se a gente está no meio do mercado, né? Não no topo dele. Então já é difícil de alarmar alguma coisa. Enfim, a gente tem o início da manhã aí com gap um pouco de alta, um gapzinho aí de 10, 11 pontos de alta. E se o primeiro movimento é lateralizar e depois entra em super tendência, o mercado começa a explodir para cima e do nada, né, a gente tem uma engolfada de baixa aqui, perde a média de 9, perde a média de 20, dando a entender que a gente vai buscar fundo. E não só busca o fundo, como a gente volta lá para baixo. A gente tinha nossas retrações, tá? Perdendo a retração de 38, a gente assume que vai voltar lá para o 77. E não acontece. O mercado caiu ali 66 pontos, chega próximo à média de 200. A gente falou sobre ela ontem também, né? Eu acreditava que a alta do dólar hoje seria tão forte que a gente nem ia chegar perto dela, mas não foi o caso, né? O mercado desabou, entrou em uma consolidação dada por essa pernada. A gente até fez um topo duplo aqui, sabe que topo duplo é sinal de reversão. Quando o mercado abre aqui um pivôzinho de baixa, a gente tem um power breakout aqui, ó, com a média de 9 e a média de 20. Tem até ovinho de fibra, tá? Topo, pivô de baixa. Espera o mercado consolida esperando as médias chegarem, no que a gente rompe essa mínima, dá uma entrada na perda desse pivô, dá outra entrada, tá? Tendo o alvo lá no 399. Rompendo ele, rompendo a média de 200, a gente podia assumir que voltaria ali para o 77 a próxima retração. Eu lembro que eu não gosto muito da retração de 50 para o dólar, apesar de que hoje foi bastante respeitada, tá? Alvo atingido, média de 200 atingido, o mercado respeita e volta a subir. E até desse momento até o final do pregão, a gente segue aí ligeiramente ascendente, tá? Até gerou aqui um estresse, né, um acúmulo. Vamos ver se o mercado amanhã vai ter força para romper um desses lados. Para o lado que romper, a gente pode duplicar essa range. Para o lado que rompe, seja para cima ou para baixo, tá? Mas vocês sabem que a abertura é forte, né? Pode ser que ele já abra no alvo, pode ser que ele abra no alvo e não abra no alvo e exploda para ele. Difícil de fazer movimento de abertura. Em todo caso, vamos ficar com essas análises, tá? Falando ainda de retração, a gente atua ainda dentro da mesma range, portanto eu também vou manter as retrações, tá? Como a gente está trabalhando acima do 38.2, está acima do 16,5, eu vou especular aí que se ele começar a andar para cima, o nosso próximo alvo vai ser o 480. Tendo uma parada aqui, né, podendo dar uma parada no topo anterior, lá em 463. Então a linha inteira seria, se abriu com gap de alta, o mercado começar a fazer movimentos mais altistas, nossa primeira parada pode ser o 63, rompendo ele, segue o segundo alvo, lá em 480, que é o topo da retração. Atuando com gap de baixa, tá, ou mercado caindo, a gente tem os fundos lá, o 416 mais uma vez, que pode ser respeitado, tá, igual foi na parte da manhã, ou nos dias anteriores. Tem a média de 200, muito próxima a ele, então temos um suporte duplo aqui, né? O mercado vai ter que romper com força para perder essa região. Perdendo tudo isso, as médias já vão estar direcionais para baixo e a gente pode ir lá buscar o 77, posteriormente o fundo. Tá? Difícil acreditar que o dólar vai andar tudo isso, mas a gente já viu o dólar andando 200 pontos. Então não duvida. Beleza, gente? Esses são os pontos, não esqueçam de anotar, não esqueçam de passar o feedback, passar esse vídeo para o pessoal que opera aí, que pode ajudar. Talvez ajude mais do que ontem. Falou, pessoal. Até amanhã. Lembrando que amanhã a sala é gratuita, tá? Vai ficar aberta para todo mundo.